Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reúne, que nos fortalece, que nos orienta e que nos direciona através dos 10 mandamentos. Trânsito tem lei, Código Civil, tudo tem regra, tudo tem lei. Para a direita, para a esquerda, isso pode, não pode. Deus também, no seu infinito amor e misericórdia, nos dá esses mandamentos. E a gente percebe agora, Frei, que todos aqueles mandamentos que diz respeito a nós, vai dizendo não. Não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho. É um não, porque é para eu não fazer. Então é bem direto. Então não faça isso, porque isso fere, não é verdade? Sim. Daqueles que falam da nossa relação entre nós e da relação interpessoal, o único que não tem essa forma negativa é honrar pai e mãe. Né? Honrar pai e mãe é algo sagrado, vem logo, é o primeiro de toda a coletânea que fala sobre a humanidade, de modo específico. Os 3 primeiros falam sobre Deus. Honrar pai e mãe é o intermediário, porque o pai e mãe também são os mestres espirituais, são aqueles que falam em nome de Deus, então ele está aí meio que intermediário entre a humanidade e a sacralidade. E por fim, nós temos aí todos os outros que são negativos. Eles começam com um não, né? Um advérbio de negação. E aí a gente aprende um pouco mais a partir daí. São proibições que favorecem a vida. Na antiguidade existiam muitas leis. O Código de Hammurabi, por exemplo, era uma lei. Olho por olho, dente por dente. Jesus até comentou sobre ele, não é? Mas nós temos também essas leis sagradas que são leis a favor da vida, de preservação da vida, de preservação do povo de Deus. O povo tinha que viver assim para poder ser preservado e suportar as dificuldades do deserto, daqueles povos de sua época. Catecismo da Igreja Católica, artigo 6º, 6º mandamento, não pecar contra a castidade, números 2331 e seguintes. Frei, a gente poderia dizer que a grande mensagem, né, desse mandamento, não pecar contra a castidade, é respeitar o outro. Sim. Respeitar o corpo do outro. A integridade do outro. A integridade, a castidade. Esse homem, essa mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, merecem o respeito e a dignidade. Eles foram criados dignos. Então qualquer desejo, qualquer posse, dominação, uso do corpo para prazer livre é um pecado contra a castidade. Seja feito entre casal ou até feito em qualquer situação, né? Então a gente precisa pensar isso. O pecado contra a castidade é um pecado que nos leva a refletir sobre a dignidade da pessoa humana. Eu não tenho o direito de usar o corpo de ninguém para o meu prazer, de forma alguma, mesmo que for desejando em pensamento. Então isso não corresponde àquilo que é a vontade de Deus. Esse mandamento ele se fundamenta em Êxodo 20, versículo 14, onde nós encontramos não cometerás adultério. Jesus também comentou lá em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Jesus, ele aprofunda a situação. O que Jesus faz? Ele fala que o problema está no desejo. E aí que é o interessante. O que Jesus aponta é o cerne da questão, não o ato. O judeu, por exemplo, ele se preocupava com o ato. Não fazer o ato já estava bom. Porque a mulher judia daquela época usava burca de cabeça aos pés. Ela cobria cabelo, ela cobria corpo, não tinha o problema do desejo. Ela não estava lidando com as situações de desejo, então não expunham-se as mulheres como hoje nós vemos. Né? Então aquele povo da época não estava preocupando com isso. Jesus já começa a perceber que mesmo naquela época o desejo acontecia. Então ele já puxa a orelha aí. Cuidado com o que tem no seu coração. O problema está no desejar.
A pessoa é culpada na medida em que ela cobiça, em que ela deseja e faz uso disso para o seu próprio prazer. A nossa vocação, nesse sentido, né, Sandra? É a vocação à castidade. Um coração casto é um coração livre de desejos distorcidos. Um coração que vive a castidade é um coração, não apenas o celibato, porque a castidade não é só falta de sexo. A castidade é a pureza de coração. Então, um coração puro é aquele coração totalmente voltado para Deus. Um coração corrupto é aquele coração que tem um monte de amores, um monte de desejos carnais, né? A gente está falando aqui no desejo relacionado ao sexo, que envolve a castidade no sentido sexual, mas isso pode ser em vários aspectos. Um coração puro em relação à vida social, à vida fraterna, à vida comunitária, à vida familiar, aquele que não olha meio atravessado para o outro, né, que não olha com uma possibilidade de conseguir uma brecha para fazer alguma coisa com o outro. Então, tudo isso é o que esse mandamento nos ensina, né? E tem uma virtude Existe que nos uma ajuda. virtude. Lá no 2341, está nos dizendo qual é a virtude que nos ajuda a viver a castidade. Exatamente. A virtude que comanda a castidade é a virtude da temperança. A pessoa viver a temperança no domínio de si, no vestir-se, a temperança no se portar, a temperança no agir, ela favorece o mandamento da castidade. A pessoa que vive a temperança faz o quê? Vamos lembrar o que é a temperança? A temperança é você ter a justa medida. Eu tenho que ter um justo procedimento. Ser temperado, ser uma pessoa que tem a virtude da temperança, é você ser uma pessoa que age da forma correta na hora certa. Não dá brechas à imprudência, não dá brechas a possibilidades, a situações, não fica procurando motivações aí vãs. A pessoa prudente, ela não vai sair de carro meia-noite com a vizinha, não é? A pessoa prudente, ela não vai andar com o marido da outra na rua de madrugada todo dia. Ela não vai ficar se encontrando, sentando na praça com um rapaz, uma menina prudente, né, que tem a temperança. Ela não vai ficar dando brechas para que a castidade seja corrompida, não é? Então a temperança, ela vai te ajudar a você controlar os seus desejos e impulsos. Eu preciso controlar, eu preciso saber refrear quando a coisa não está legal e não dar brechas para que coisa pior aconteça. Nesse sentido, vale a pena você rezar pedindo a temperança, para que você consiga viver esse domínio de si, que é difícil, viu? É muito difícil a longo prazo. É muito comum a gente ver casais que vêm se confessar e o marido de repente diz: Frei, eu estou perdido, não consigo lidar comigo mesmo, eu vivo vendo filmes, vídeos, eu vivo abrindo grupos, eu vivo recebendo mensagens, eu vivo sendo chamado para botecos que tem mulheres com shortinhos curtinhos, que estão mostrando até a virilha da perna. O que eu faço? Eu não aguento mais, eu já estou ficando louco, eu tenho que me resolver sozinho nas minhas sexualidades, né? Digo, masturbação, tudo mais no matrimônio. Meu filho, falta temperança. Por que você frequenta esses lugares? Por que você dá brecha para esses lugares? Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente diz o quê? Mas livrai-nos do mal. Não me deixes cair em tentação e livrai-me do mal. Ou seja, não deixa que eu chegue perto dessas coisas. É temperança, você conseguir dizer alto lá. Se eu sei que eu tenho o vício do alcoolismo, e quando eu tenho esse vício do alcoolismo eu tendo a trair, por que eu vou me encher a cara? Não é? Eu tenho que evitar o máximo possível passar em bares, em lugares que tenham bebida, para que eu possa evitar situações tal. Então, a temperança ajuda nisso, para guardar a castidade. Existem algumas ofensas à castidade, aqui no número 2351, fala sobre várias delas. Eu queria pedir para o senhor falar, mesmo que seja de forma breve, sobre cada uma. As ofensas à castidade são aqueles ataques diretos. Existe o mandamento da castidade, cometer esses atos é atacar diretamente o mandamento da castidade. É um tiro ao alvo do mandamento. O primeiro deles é a luxúria,
que é o desejo desordenado pelo sexo. A luxúria é quando você busca o sexo desenfreadamente com todos os parceiros e parceiras possíveis, ou mesmo no casamento, quando você tem aí um desejo, um impulso a ponto de esgotar o parceiro nessa situação. Isso se chama luxúria, né? Pessoas que traem, que tem que buscar fora porque não tem em casa, etc. Aqueles discursos que a gente está cansado de ouvir. Todo mundo se faz de vítima nessa hora, né? Sexualidade humana é onde o povo se faz de vítima. Casal vem se confessar como vítima. São sempre as coitadinhas, os coitadinhos. Mas vai ver, tem um monte de problema nesse sentido. Fiquem de olho aberto quanto a isso. A masturbação, que é também um vício. A masturbação, além de ser uma ofensa à castidade, ela é um vício. A pessoa que busca a masturbação, ela perde o controle. Ela passa a buscar o prazer individual, egoísta, solitário, inspirando-se em outras pessoas. Então ela usa a imaginação pecaminosa para se saciar, né? Nesse sentido, é muito comum também a gente encontrar casados relatando os problemas de masturbação. E quando o casado começa a ficar mais preso à masturbação, você pode ficar atento que o seu casamento está entrando em crise. Fique atento quanto a isso, tá bom? A masturbação, ela é uma desordenança da sexualidade. E olha que tem psicólogo incentivando, né? Fala que é autoconhecimento do corpo. Desde quando é autoconhecimento do corpo se você muitas vezes acaba evitando a relação sexual com o esposo, com a esposa, para se saciar? Então isso não é um autoconhecimento do corpo. Pelo contrário, é o medo de ter o corpo conhecido, não é mesmo? Então isso é pecado também, diretamente uma ofensa contra o pecado da castidade. A fornicação, que é o sexo fora do casamento. Na Igreja Católica, somente é permitido o sexo dentro do casamento. Fora é tudo fornicação. Se você for casado, divorciado, é traição. Mesmo que você tenha divorciado depois, está com outra pessoa há 50 anos, está há 50 anos traindo. Uma segunda união, uma traição de 50 anos. É um pecado mortal também. Até que você não fizer a nulidade matrimonial, você não resolve a situação. E se for namorado, é fornicação. Quem não é casado na igreja está em pecado de fornicação. E aí é um pecado mortal também, uma ofensa grave contra a castidade. Como que resolve isso? Casando na igreja. Não tem outro meio. Sexo na Igreja Católica é matrimônio, né? É o sacramento do matrimônio. A única permissão que existe para que isso aconteça. E aqui vale a pena você verificar, né? Se o seu primeiro casamento foi nulo ou não. Como a gente já sabe, não é anular, né? Sim. Mas a igreja fazer uma profunda e séria investigação e ali ela vai dizer se houve ou não houve sacramento do matrimônio. Então vale a pena, né? Aqueles que são casais de segunda união ou casos especiais, como a igreja chama, busca o seu sacerdote, o padre da sua paróquia, conversa com ele e ele vai orientar você nesse sentido. Exatamente. Outro ponto importante é a pornografia, que a gente nem precisa falar muito, porque muitos casais, inclusive, recebem pornografia. Reparem que eu estou falando da castidade dentro e fora do casamento, né? Sim. A castidade é um problema dentro e fora do casamento. O coração casto é um coração indiviso. E, se estiver casado, também pode manter um coração casto. É somente da esposa ou do esposo, não é um coração dividido. A gente percebe que a pornografia também vem assolando muitos jovens e muitos homens e mulheres casadas. A prostituição, que é uma antiga profissão da humanidade, segundo alguns pensadores aí modernistas, mas não é a antiga profissão da humanidade, é a profissão de cuidadores da terra, de plantação e de colheita, que Caim e Abel demonstram essa antiga profissão da humanidade. A primeira, né, o pessoal costuma falar a prostituição é a mais antiga profissão, né? Não é. Caim e Abel já eram plantadores, coletores, então essa é a mais antiga profissão. Mas é um pecado mortal, isso nem tem que falar muito. O estupro e o incesto, que independem da vítima, mas são pecados para quem comete, né? Estupro e incesto, no caso de estupro, o vulnerável não tem culpa, mas o estuprador é pecado mortal.
né? E o incesto, nem se discute que a relação entre familiares, pessoas consanguíneas. O texto do Catecismo da Igreja vai falar bastante sobre a dignidade do casal, a fecundidade do matrimônio, né? O dom de ter um filho. Não existe casamento na Igreja Católica sem abertura a ter filhos. Essa é uma questão básica do sacramento do matrimônio. Um dia nós podemos falar exclusivamente sobre o sacramento do matrimônio, né? Debatê-lo e partilhar sobre ele, mas o sacramento do matrimônio, quando o casal pretende contrair matrimônio, ele é perguntado: vocês querem ter filhos? Estão abertos a ter filhos? Se disser que não, não casa. Né? E é uma promessa, né? Eu vejo assim que isso é algo muito sério e importante nos dias de hoje, porque o casal que se casa na igreja promete, né? Exatamente. Promete aceitar os filhos, né? Que Deus lhes dê algo desse tipo, e nós fazemos uma promessa. Então, se isso não acontece, nós estamos rompendo com uma promessa. E esse motivo também dá nulidade de casamento. Exatamente. Porque tem esposos que prometem e depois um quer, né? Se abrir a vida, ter filho, e o outro não quer. E aí vira aquele problema, aquela confusão, e às vezes até caso de separação. Nesse caso, então, o casamento não aconteceu. Porque casamento supõe ter filho, não supõe ter gato, cachorro, periquito, papagaio. Pode ter tudo isso? Pode ter, pode, mas não substitui. Mas não substitui. Então a gente vê isso muito hoje, né? Infelizmente, essa ideia entre os casais, né, padre? E o sacramento, ele não pode ser firmado sobre mentira. Então, mesmo que alguém tenha dito: diante do padre eu falei que eu quero ter filho, mas depois não quero não. É uma mentira. Então você firmou uma união, um sacramento sobre uma mentira. Ele se torna inválido se a outra parte buscar os seus direitos, tá bom? Mentira extraconjugal, tem gente que casa tendo outra família, tem gente que espanca a esposa, ou seja, muda a personalidade depois de casado. Tudo isso é processo de nulidade matrimonial. Mas como eu disse, algum dia a gente pode trabalhar essa questão do matrimônio para a gente poder entender um pouco melhor alguns elementos importantes aí sobre esse tão belo sacramento da igreja. Então acredito que também, né, de uma forma aí bem objetiva, esse então o sexto mandamento, né, não pecar contra a castidade. Pensando nisso, é Deus nos chamando à pureza, pureza de pensamento, pureza de coração, pureza de atos e pureza nos nossos relacionamentos. Vou pedir para o Frei conduzir uma oração para nós concluirmos o vídeo de hoje. Ó Pai amado, Pai bendito, nós hoje viemos lhe pedir pelos casais, por aqueles que assumiram o compromisso da vida matrimonial. Também vos pedimos pelos jovens que estão lutando para viver a vida de castidade. Colocamos todos eles diante de vós, Senhor. Que a castidade seja um sinal de santificação e de santidade para todos aqueles que a buscam. Colocai na consciência dos jovens a necessidade de viver esse lindo mandamento da lei de Deus, de modo a terem um consagrado coração a Deus, um coração indiviso, um coração que seja pleno do Senhor, a ponto de reconhecerem somente em Deus aquele que sacia suas vontades e desejos, e perceberem que no momento certo Deus lhes concederá aquilo que tanto buscam. Nos ajudai, a nós que somos homens e mulheres, a termos a capacidade de viver a continência nos momentos necessários, que nós não sejamos entregues aos desejos da carne, nem a nenhuma das tentações contra a castidade. Que o nosso corpo tenha autodomínio, o dom da temperança de modo suficiente para vivermos bem e corretamente aquilo que é o ensinamento de Deus. Afastai para longe de nós as tentações, livrai-nos dos males e protegei-nos daqueles caminhos que nos levam ao pecado, especialmente no campo da sexualidade. Aos homens e mulheres casados, ensinai-lhes que a continência nos momentos corretos se faz importante, que o cuidado para com a maternidade e a paternidade deve ser uma constante também em sua vida familiar, doméstica. O sacramento do matrimônio que assumiram dá-lhes a grande possibilidade de gerar uma nova vida,
Que nesse sentido os casais entendam essa grande oportunidade e a graça de poder trazer ao mundo uma nova vida dentro da lei do Senhor, dentro daquilo que o Senhor nos pede. Tudo isso nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos nos encontrar, para refletir agora sobre o 7º mandamento, não furtar, na terça-feira, dia 25 de junho. Curte, compartilha os vídeos, se inscreve no canal do YouTube da comunidade, porque isso também é muito importante e continua sendo mensageiro, Vai compartilhando, porque nós precisamos entender o que cada um desses mandamentos querem dizer para nós. E se você aí, vai aí acompanhando os vídeos, vai anotando, anota mesmo, e depois tenho certeza que você vai fazer uma profunda experiência através do sacramento da confissão, tá bom? A gente se encontra então, Frei, terça-feira, dia 25 de junho. Que bom, e Deus te abençoe sempre, viu? Muito obrigado pela presença. Isso. Você é chamado a estar aqui conosco. Divulgue, compartilhe, mande o link para outros lugares. Peça que pessoas também compartilhem. Isso é muito bom e pode enriquecer muita gente que está precisando ouvir, Tanto para aprendizado quanto para reciclagem do conhecimento espiritual. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, permaneçam em paz e tenham a Sagrada Família como iluminação para a sua vida familiar. Paz e bem.